eu vou querer fazer essas barrinhas desaparecerem também. Então, a gente propõe o que está mostrado aqui, ó. Essa estrutura, que suportaria um carregamento aqui em cima, por exemplo, apoiada aqui e aqui, quando eu otimizo, no meu processo de otimização, que permite a alteração das coordenadas também, vai ter elementinhos nessa região que vão ficar curtos, que não existiam lá. Então eu vou querer que a minha função heaviside elimine esses elementos muito curtos também, para também limpar a estrutura. Então isso é diferente da nossa abordagem, que não existia na literatura. E aí eu defino uma nova função heaviside, H2, em que agora o beta está atrelado ao parâmetro de comprimento das barras. No anterior, esse aqui que já existia, está atrelado às áreas, e aqui embaixo está atrelado ao comprimento das áreas. E na função objetiva vai crescendo essa função heaviside lá em cima. O outro problema que a gente vai tratar, que não é de redução de complexidade, é que eu falava para vocês de solucionar um problema com áreas de seções transversais discretas. Então, nessa segunda parte, o outro tipo de problema tem um conjunto de possibilidades, não é mais uma otimização contínua. As áreas das seções transversais podem ter diâmetros, D1, D2, D3. Eu estou lidando aqui basicamente com seções transversais circulares, tá? Circulares e vazadas, tipo tubulares. A espessura é constante. Eu estabeleci uma espessura, tá? E a minha variável de otimização é o diâmetro. Então eu modifico o diâmetro mantendo a espessura constante. Tá? Então eu tenho um conjunto por catálogo, uma série de possibilidades com aquela espessura. Eu tenho que escolher esse diâmetro ou esse ou aquele. Esse conjunto está colocado aqui. Tá? E o meu processo de otimização tem que escolher aquela ou aquela. Então eu mostro aqui como fazer a transformação de um problema que é contínuo num problema discreto. Aqui está a apresentação do problema discreto. Aqui é o problema de otimização, né, já modificado para lidar com variáveis contínuas e discretas. Aqui eu tenho um somatório que incide sobre todas as variáveis. X aqui são as variáveis de projeto, podem ser as áreas, desculpa, aqui vão ser as coordenadas, a posição das coordenadas, ou os fatores de fixação. Nesse somatório estão todas as variáveis que são contínuas, e nesse somatório estão todas as variáveis que são discretas. Então, depois do tratamento, eu rearranjo as equações e elas ficam com essa cara aí, né? Eu acho que, se alguém tiver interesse, a gente pode discutir melhor, porque ficar tratando da especificidade das equações não vai ser muito apropriado aqui. Tá. Então, resultados numéricos com a nossa abordagem. A redução da complexidade. Então a gente tem a primeira análise vai ser apenas com um caso de carregamento. Vou fazer uma segunda análise com um caso de carregamento, mas esse carregamento é inclinado a 45 graus. E um outro caso em que eu vou analisar 3 casos de carregamento independentes, como o problema da ponte que eu mostrei, né? A estrutura tem que suportar esse carregamento, em separado tem que suportar esse carregamento, em separado tem que suportar esse, e o conjunto, né, nunca pode ultrapassar as restrições de deslocamento que eu vou estabelecer. Então esse é o primeiro caso. Primeiro caso de carga, a numeração dos nós. Aqui a força de 320 kN. As conexões são sólidas, né? Nesse caso aqui não são tubulares, né? Tem um diâmetro, mas elas, né, não são, elas são circulares, elas são transversal, nesse caso elas não são. E tenho restrição de deslocamento no nó 3, que é esse daqui, que não pode exceder 15 milímetros, nem na direção X, nem na direção Y. Então é claro, se eu dissesse que eu posso minimizar a massa, eu começaria a tirar material, mas o deslocamento começaria a aumentar muito, porque estou diminuindo a rigidez, né? À medida que eu vou tirando o material, a estrutura vai ficando menos rígida, mas eu tenho uma restrição aqui, o deslocamento do nó 3 não pode ultrapassar esse valor, certo? Aí, como resultado, esse em vermelho sempre vai ser o problema de referência que eu estou otimizando. Aqui, as funções heaviside aplicadas sobre a área e o comprimento. Os parâmetros beta, como eu disse, eles vão sendo ajustados ao longo da análise de otimização. Começam pequenos e vão aumentando. Aqui eu tenho o resultado com esse parâmetro aqui, que é o custo. Como eu falei, à medida que eu vou elevando ele, eu vou limpando mais. Esse aqui é o resultado do custo zero, ou seja, dizendo, não colocando um custo associado às conexões.
Vocês veem que eu tenho uma solução, mas tem uma duplicação de barras aqui, ó. Tem barras que estão sobrepostas, desnecessariamente. Quando eu aumento o custo das conexões, eu passo para cá, ó, um custo igual a 40. Eu já tenho uma geometria semelhante, mas eliminei essa duplicação das barras ali em cima. E quando eu aumento ainda mais, eu fico com uma estrutura bem mais simples geometricamente. Então eu decido, né? Se eu quiser algo rigorosamente que vai me dar o menor peso, seria esse daqui. Mas se eu quero lidar com uma solução que ainda seja uma boa solução, não seja a melhor de todas, mas ela permite uma manufaturabilidade melhor, eu posso artificialmente usar esse recurso de aumentar o custo das conexões, né? E aí eu posso escolher a geometria que eu quiser. Aqui para mostrar, deixa eu ver, assim, aqui seriam parâmetros algorítmicos, aqui seria os valores iniciais e finais do beta, que são os parâmetros de curvatura, e aqui as barras que limparam. Tá? Quando eu tenho não coloco nenhum custo associado às conexões, tá? Somente limparam essas barrinhas aqui, desapareceram, foram para o limite inferior. Então todas essas outras barras, essas aqui são os elementos, estão lá, tá? Estão fininhos, mas estão lá. Eu coloquei um fator, né, de custo para as conexões 40, e aí já limpou, já tenho menos barras, a estrutura ficou mais simples. Quando eu coloquei 100, né, aqui continua, né, a tabela vai até o elemento 19 aqui, continua do 20 para baixo aqui. Ó. Vocês podem ver que aqui, quando eu coloquei 100, limparam mais algumas barras. E aqui a mesma coisa, mas agora associado com o comprimento das barras. Aqui seriam as áreas, né, o valor das áreas. E aqui o valor dos comprimentos. E também eu tenho que algumas, bom, nesse primeiro caso aqui, o que aconteceu foram que algumas barrinhas, o comprimento foi a 0, quando eu não tinha nenhum custo associado às conexões. Tem uma barrinha aqui, ó, que estava lá e desapareceu quando eu coloquei um custo, e essa outra barrinha aqui também desapareceu. Aqui são as restrições de deslocamento. Aqui na condição otimizada eu vou monitorando se o deslocamento do ponto onde a força está aplicada, né, que eu tinha uma restrição que não podia ultrapassar um deslocamento de 15 milímetros, eu vou monitorando qual é o deslocamento que ocorreu. Então eu tenho em laranja o deslocamento na direção horizontal e em azul o deslocamento na direção vertical. Aqui está 15, ó, aqui é o limite. Então ela otimiza respeitando, esse aqui é o número de iterações, que é um processo iterativo, vocês viram, ele vai otimizando aos poucos, e a partir de um determinado momento, no processo de otimização, ele passa a respeitar o deslocamento máximo, né, e ele consegue respeitar até o final. Isso para um custo de fabricação das conexões 0, para um custo 40, né, aquela geometria já mais limpa, e aqui para um custo 100. Tem uma certa oscilação, mas depois ele se acha aqui e consegue respeitar o deslocamento. A gente tem simulações, estudos semelhantes, modificando um pouco o carregamento, o que gera estruturas diferentes. Então, partindo dessa estrutura otimizada, sem colocar custo nenhum nas conexões, dá essa geometria aqui. Aumentando um pouquinho, a gente obtém essa, que fica com um reforcinho duplo aqui, né? E jogando lá para cima, a gente elimina esse reforcinho duplo, mas qualitativamente é semelhante. Então, tipo o padrão de limpeza que acontece ali. Aqui, novamente, a gente tem que sem colocar nenhum custo, a estrutura fica muito mais densamente povoada e ela vai limpando com o valor do custo que a gente coloca nas conexões. Aqui também respeitando, agora, como eu tenho carregamento aplicado na direção horizontal e na direção vertical, eu vou ter os deslocamentos nas duas direções atingindo o limite. Aqui 15 e 15. Então, os dois deslocamentos nas duas direções ficam ativos, mas não passam do valor, né, que estão sujeitos pela restrição do problema. O terceiro caso é a estrutura sujeita a 3 casos de carga, aí fica uma estrutura otimizada com mais barrinhas lá no meio, aumentando aqui o custo já dá uma limpada e aumentando mais dá uma limpada maior. Aqui, bom. O outro tipo de problema, que é o problema das conexões, as áreas discretas, e aqui eu não uso, nesse segundo tipo de problema, eu não uso
as áreas como um elemento para limpar. No problema anterior, eu atribuía o custo alto, né, para os fatores de fixação, para a rigidez, como uma maneira, como um elemento, uma estratégia de limpar. Aqui o problema é diferente. Aqui, os fatores de fixação vão ser definidos na otimização. O custo, eu vou estabelecer um custo para conexão rotulada e um custo para conexão tipo soldado. Esse parâmetro a gente tira também de outros trabalhos e de handbooks, né, normas que estabelecem como quantificar o custo de uma e de outra. E aí a gente estabelece essa parametrização quadrática para conexões que sejam intermediárias, que eu mostrei antes. Tá. O problema que a gente vai tratar é tridimensional, né? Todas as barras eu não me lembro se inicialmente elas são do tipo rotuladas ou se elas são completamente ligadas, né? Mas existe uma abertura na otimização para que essa ligação ela mude. Se ela era completamente fixa, ela pode se tornar do tipo rotulada, né? E se ela era completamente rotulada, ela pode mudar para que na otimização apareça o que é melhor. Ela ser tipo rígida, né, ou ser tipo rotulada. Nesse problema, todos os elementos são do tipo tubular, tá? E eu, se não me engano, a gente começa com eles do tipo viga, tudo ligado como se fosse soldado. Tenho dois casos de carregamento, um carregamento para baixo e um carregamento para o lado. O problema de otimização mista é caro computacionalmente. A gente partir do começo solucionando um problema de otimização mista. Então a gente resolve em duas etapas. Primeiro eu trabalho com ele como se as variáveis fossem todas contínuas, que é muito mais barato algoritmicamente, tá? E provavelmente quando esse procedimento convergir, o problema com as variáveis discretas vai estar na vizinhança da solução das variáveis contínuas. Ou seja, se eu tiver uma área de seção transversal que deu uma área de 224,5, a contínua vai ser 224 ou 230, vai estar ali pertinho. Tá? Então a gente soluciona o problema contínuo para não vir lá do início iterando, né, num problema que é muito mais claro. E quando converge o problema contínuo, a gente pega essa solução como ponto de partida para solucionar o problema inteiro, o problema misto. E aí, tipicamente, a gente tem poucas iterações necessárias para poder encontrar a solução do problema contínuo. Então, aqui a gente tem a estrutura inicial, uma vista de frente, uma vista em perspectiva, e a solução encontrada quando tratando todas as variáveis como contínua. Vocês podem ver que tem uma pequena diferença em relação à solução que a gente obtém com variáveis mistas, né? Dá para ver aqui embaixo, principalmente, que existe uma diferença entre as duas. O interessante é, aqui eu tenho uma representação em cores do resultado das variáveis, tratando tudo como contínuo. Então as áreas são contínuas aqui. Vocês podem ver que tem praticamente uma simetria. O que acontece do lado aqui na frente acontece lá atrás. As mesmas cores são as mesmas áreas. Aqui o azulzinho, na frente e atrás, tem uma simetria dos dois lados. Aqui está a solução, a partir dessa solução contínua, aqui está a solução do problema discreto. E agora vocês podem ver que eu perdi a simetria aqui, ó. Todo o resto da estrutura, digamos, é simétrico, menos aqui, que lá atrás ele colocou uma barra com uma área, e aqui na frente ele colocou uma barra com outra área. Por que aconteceu isso? Né? O que acontece é que, como agora eu tenho apenas a opção de colocar, né, uma ou outra, não posso colocar algo intermediário, se eu colocar as duas barras como sendo a barra mais fina, né, como seção menor, vai violar a restrição de deslocamento. Ela vai ficar menos rígida, porque ela é fina, e sujeito àquele carregamento vai ter um deslocamento maior do que o permitido. Tá? E se eu colocar as duas barras como sendo a vermelha, que seria mais grossa, vai satisfazer. Mas eu tenho uma solução que vai me dar uma otimização melhor, que é colocando uma grossa e uma fina. Então eu vou conseguir satisfazer a restrição de deslocamento e vai ficar mais leve do que se eu tivesse colocado as duas barras grossas. Certo? Então a gente encontrou isso daí. E essa daqui é a solução, a diferença da solução
nas coordenadas do problema contínuo para o problema discreto. Outra coisa que a gente observou é que o tipo de conexão